Ainda nessa aula, qual é a famosa frase que eu sempre falo ao final de toda cirurgia oral menor que eu executo? Uma frase que muda o ambiente e traz paz para o paciente logo após a cirurgia oral menor. E isso é comprovado, eu tenho feito há muitos anos. Mas, olá pessoal, meu nome é Alisson Souza, eu sou cirurgião maxilofacial do Grupo SAM e cuido da parte aqui no canal no YouTube da playlist de cirurgia oral menor. Esses vídeos são voltados para você cirurgião dentista, para você aluno da graduação que deseja evoluir na cirurgia oral menor, subir por outro nível, fazer um atendimento de excelência para o seu paciente. E hoje, nessa aula, nós vamos falar do pós-operatório na cirurgia dos sisos ou pós-operatório em cirurgia oral menor. E o que eu quero trazer para vocês, na verdade, são 3 pilares, como eu já disse uma vez aqui no YouTube, né? Pilar de verdade, que mantém o pós-operatório estável, ou que faz sentido explicar para o paciente para que ele tenha o melhor pós-operatório possível. E trazendo assim, para a gente sair do zero, ou no início, ou até como quebra-gelo, vamos pensar na palavra pilar, né? Então eu fui para o dicionário, né? O substantivo masculino. Na área da construção, a coluna, que sustenta uma construção, um poste, estaca. No sentido figurado, é sustentáculo moral, ou base, ou fundamento, ou até mesmo os pilares do cristianismo. No sentido também figurado, o que serve de apoio, suporte, ou na famosa frase, minha mãe é o pilar lá de casa. Então, vamos pensar nisso. O pilar do pós-operatório, ou os 3 que eu vou falar hoje nesse vídeo, como sendo a base, o fundamento, o que traz apoio, o que realmente dá o suporte para o paciente ter um pós-operatório de excelência. E esse cuidado sendo bem explicado, aquilo que eu já falei num vídeo aqui, eu prometi para vocês que ia trazer essa aula. Aquilo que significa, você tem que falar, mas o paciente tem que entender. Então, às vezes o cirurgião dentista, o aluno fala, ele acha que falou, o paciente acha que entendeu e segue tudo errado. E o tudo errado num pós-operatório, veja bem, pode levar a óbito. Infecção, problema com siso, infelizmente, é o que nós temos visto como triste realidade em voga, né? Nos noticiários, no Fantástico. Então é isso que nós temos que lutar e levantar a bandeira para evitar. Gerar conteúdo educativo para trazer o bem para os nossos pacientes. Mas vamos lá, né? O que a gente pode falar aí dos 3 pilares? O primeiro deles vai ser medicação. O segundo pilar vai ser a alimentação. E o terceiro pilar, a forma em que você vai indicar que seja conduzido o repouso. Então, 3 pilares: medicação, alimentação, repouso. Uma coisa importante, vamos trazer um OBS antes. Não saia correndo após o procedimento. Então, você aluno, você cirurgião dentista, está atendendo, não importa onde for. Atende no SUS, atende no consultório de alguém, funcionário, é uma clínica popular, é uma clínica de pacientes que você consegue atender com muito tempo, com calma, independente de onde for. Não saia correndo do procedimento. Porque às vezes o profissional termina o último ponto, ele acha que fazer o pós é entregar a receita e colocar a gás e tchau, próximo paciente. E não é assim. Mesmo que você tenha pouco tempo, mas Alisson, eu preciso trabalhar rápido, é produtividade, é correria, não é fácil, ou na faculdade a minha dupla tem que atender. Calma, dedique alguns minutos à explicação do que nós vamos classificar nesse vídeo, sim, como os 3 pilares do pós-operatório. Então, não saia correndo do paciente, porque esse é um momento chave. Não faça isso correndo, dedique um tempinho de qualidade, tá bom? Então, do ponto de vista do primeiro pilar, que é a medicação, minha aula não é de farmacologia, então não vou explicar a forma que eu prescrevo, posso até citar aqui. Mas o que eu quero falar é que você precisa entregar a receita para o paciente e explicar o uso das medicações prescritas. Não é assim, tá aqui a medicação, tchau, dona Joana. Não.
Até porque isso vai demonstrar o seu conhecimento, o seu zelo, a sua humanização, o seu cuidado. Então paciente, eu prescrevi esse antibiótico, por exemplo, amoxicilina, você vai tomá-la de 8 em 8 horas durante 7 dias. Você entendeu? Entendi, doutor Alisson. Ok. A segunda medicação que eu te passei é um anti-inflamatório. Nesse caso é um AINE, é um anti-inflamatório não esteroidal. Eu poderia te passar, e aí cita, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, diclofenaco, mas eu escolhi para você uma nimesulida. Você vai tomar ela de 12 em 12 horas por 3 dias, e aí vamos seguir essa medicação, por exemplo, durante o período da elevação da cascata da inflamação. E então você explicou, o paciente entendeu que ele vai tomar a nimesulida. Ele gera isso até como algo relevante. Não, o doutor me explicou certinho, eu preciso tomar essa medicação. Beleza. Terceira medicação, eu passei para você um analgésico, uma dipirona, de 6 em 6 horas por 3 dias ou em caso de dor. Ou, às vezes, dependendo do procedimento, claro que cada prescrição pode variar. Dependendo da cirurgia, não vai precisar do antibiótico. Dependendo da cirurgia, sim, precisa do antibiótico. Realizei osteotomia. Já sei que o paciente vai ter um pós pior, porque teve remoção óssea, vai ter maior edema. Então, você tem que ser claro para o paciente com relação a isso. Até programei aqui para o final do vídeo, mas vou antecipar. Você tem que olhar para o paciente e falar, olha, vai inchar, vai doer um pouco, vai sangrar um pouco. Ou pode inchar, pode doer, pode sangrar. Mas nós vamos controlar o edema, com o que eu vou falar aqui nos cuidados do pós, do repouso, que é o terceiro pilar. As medicações vão ajudar, os cuidados. O sangramento, eu coloquei uma gase como curativo momentâneo. Você vai comprimi-la, daqui 30 minutos retira. Se houver algum sangramento residual, nova gase, morde, não se assustar. Dor, eventualmente, após o efeito da anestesia local, você pode vir a sentir dor. Então, se medique de imediato. E aí também, a aula é de pós-operatório, mas quando for uma aula de pré, a gente pode falar das medicações usadas antes da cirurgia. E eu uso de maneira habitual. No meu consultório, a gente faz medicação pré-operatória em todos os casos. E às vezes eu prescrevo como um OBS ou como um SOS, vamos dizer assim, o Toragesic também, que é sublingual e ele é um anti-inflamatório, mas age como analgésico ou potente analgésico. E aí você pode orientar o paciente, em caso de dor, também fazer o Toragesic sublingual. Você vai colocar embaixo da língua, esperar dissolver. Então, esse é o cuidado. Explicou bem a receita, entregou a receita. Outra coisa, tenta gerar um kit para entregar. Tem gente que entrega a receita impressa de qualquer forma, torta, num papel A4, onde ele cortou no meio, ela já saiu torta. Aí o paciente olha aquilo, obrigado, doutor, mas faltou excelência. Faltou excelência. Então, se puder entregar a receita numa pasta, no meu consultório é sempre numa pasta da SAM, bonitinha, com a logo e tal. Se puder entregar uma sacolinha com as orientações, se puder entregar uma compressazinha de gelo, e até dando uma dica aqui para vocês, tem na internet Gelonil, uma coisa assim, uma empresa que faz o gelinho com a tua logo. Então, qual é o problema em eu passar esses bizu para vocês? Não tem problema nenhum, é atendimento de excelência. E o Periogard, né? Vamos falar do bochecho. Eu sempre falo também para o paciente. O Periogard é propaganda, me patrocina Periogard. Clorexidina 0,12%, tem várias marcas, mas geralmente eu prescrevo Periogard. Uma vez me fizeram indagação. Por que bochechar se você quer que o coágulo seja mantido? Interessante a indagação. Eu quero que o coágulo seja mantido, ele vai me trazer cicatrização. Mas é claro que eu tenho minha sutura para manter e o tempo que passa faz esse coágulo ficar estável. Quando eu falo de bochecho, eu geralmente falo para o paciente fazer no dia seguinte. E eu sempre falo, o bochecho, João, esse bochecho é leve. Não é para colocar o bochecho na boca, vou brincar aqui, parece... Vocês já viram aqueles velhinhos que vai fazer gargarejo? Parece que o mundo está se acabando.
aquela loucura. Não, bochecho é, ainda mais no pós-operatório, colocar na boca. Eu falo assim pro paciente, estou fazendo isso aqui porque eu falo assim para ele. Espera ele agir, deixa um tempo de ação. Não cospe, deixa ele sair devagar da boca, com cuidado. Então tenha zelo pelo pós-operatório, digo pro paciente. Isso na explicação do bochecho, tá bom? Lembrar também, o paciente gosta do bochecho. E aí eu falo, ó, terminar esse frasco não é para comprar outro não. Para com isso é medicação. Que eu já vi paciente que eu não expliquei isso. Olha a importância de explicar. O paciente veio para outra coisa com meses, ainda fazia uso do bochecho com 0,12% de clorexidina. Então, isso pode causar outros danos, tá bom? É só para o período pós-operatório. Segundo pilar, alimentação. Alimentação a gente pode falar de maneira bonita, que é para fazer dieta líquida e pastosa, incrementar algumas falas. Mas basicamente o que eu falo nesse pilar para o paciente é: não, falo assim, não pode comer nada quente nem nada duro, ok? Ok, doutor, o que eu posso comer? O contrário do quente, frio. O contrário do duro, macio. O que eu posso comer? Coisas frias e macias. Doutor, mas o quê? Sei lá, o céu é o limite. Aí a sua cabeça é seu guia, tô brincando. Tem que fazer o paciente rir também. Aí eu brinco, o céu é o limite, né? Então pode água gelada, suco gelado, mousse gelada, vitamina gelada, açaí gelado, gelo gelado, sorvete. Aí o paciente, mas pode uma sopa? Pode um caldo? Se estiver frio e não for duro, pode, não tem o que eu dizer. E o paciente também sente aquilo que ele pode ou não se alimentar. Mas é bom ter o cuidado de deixar isso bem claro na mente dele, tá bom? Quanto tempo? Olha, nos últimos anos eu tenho dito que isso é por 3 dias, pelo menos. Essa cascata da inflamação é importante respeitar. Então vamos para o nosso terceiro pilar, que é o repouso. Terceiro pilar, repouso. Nesse repouso, o que o paciente tem que fazer? Eu acho que o início do pós, ele é crucial. As primeiras 24 horas é algo muito sério. Eu falo muito para os pacientes, principalmente quando eu faço os 4 Cs. Seja chato nas primeiras 24 horas, porque você vai evoluir bem. E outra coisa verdadeira, já tive muitos pacientes que no dia seguinte me mandam foto, mensagem. Vou brincar aqui. Ah, muito obrigado, você é incrível, olha, eu tô ótima, não tô nem inchado e tal. Eu falo, ó, não aceito esse elogio. Eu quero saber como você tá, é no 3º, 4º dia. No primeiro dia não tem vantagem nenhuma. Eu vou brincar que eu até publicar, olha o paciente no pós, cadê o edema? O edema ainda está vindo, a cascata da inflamação acabou de subir, está começando. Chegar no 4º dia ela estabiliza e começa a descer. Então a verdade de como o paciente está é o 3º dia. Repouso. Gelo em face. De maneira abusiva, vamos brincar assim. Ah, mas o gelo pode queimar a pele, não sei o quê. Olha, o que eu tenho visto de maneira prática é gelo em face direto. Eu já cheguei a falar para o paciente assim, coloca o gelo na face. Doutor, quando é que eu tiro? Eu digo, quando cair sua mão. Como assim? Quando cair a mão do braço. Ele, doutor, mas a mão não vai sair do braço, não. Então é para deixar o gelo no rosto. Então, eventualmente, ele vai descongelar, você vai ter que colocar no congelador, vai fazer uma outra atividade e depois vai colocar de novo. Mas a minha prescrição é gelo o máximo de tempo possível. Tá? Cabeceira elevada é importante para respiração, para o edema. Então, alguns pacientes usam aqueles triângulos nas costas, muitas almofadas, muitos travesseiros. Cabeceira elevada eu acho válido em qualquer pós-operatório. Não deixar de abrir a boca, de falar, de se higienizar. Aí eu estou evitando trismo. Então, trismo é essa rigidez da musculatura. Porque o que não pode é um paciente achar que está doente. Ele não está doente, ele está operado. Estar doente é uma coisa, estar operado é outra. Estar doente, o paciente às vezes fica, ele entende que está doente.
com medo. 7 dias quieto, vai abrir a boca? Não abre, está trismado. O paciente tem que, eventualmente, higienizar, abrir a boca, falar um pouco, fazer um movimento. Então existem as fisioterapias, né? Abrir, protruir, lateralidade, sorrir, fazer bico. Por que não no pós de siso? É importante, o paciente vai voltar melhor do ponto de vista de mobilidade, abertura bucal. Então não deixe de abrir a boca, fale para o seu paciente. Não deixe de higienizar, né? Essa higiene pode sim evitar uma infecção que pode levar o caso a algo grave. Então pensando em repouso, gelo em face, postura, posição, cuidados, né? Nenhuma atividade física, nenhum exercício forte. Doutor, eu posso dirigir? Pode. Eu posso subir a escada? Pode. Tem paciente que não, mas é porque vou ter que dormir na minha mãe, porque lá em casa tem uma escada. Não é para estar brincando de subir e descer a escada. Mas não é assim também. Tá tudo bem. Subiu uma vez, vai ficar lá e tudo. Tá tudo bem, entende? É sobre se cuidar, mas com noção. O importante é não ser sem noção. Isso que é ruim, né? Às vezes a gente pega uns pacientezinhos também abençoados, né? Eu tive uma vez, hoje as secretárias têm um bom cuidado de tudo e para algum caso mais grave a gente está à disposição, mas eu tinha um paciente que ficava no pé e aí mandando mensagem, ligando: oi, querido. Não, doutor, é porque eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual? Eu posso tomar banho? Aí eu respirei. Pode sim tomar banho, importante, tá bom? Então, tem que explicar tudo bem explicado para o paciente sair com a cabeça bem ajustada, tá? Trazer um ponto para vocês. Nesse repouso, após o 4º dia, compressa morna. Abandona o gelo, compressa morna. Para abrir os tecidos, esse edema já está instalado, não tem mais que controlar o crescimento do edema, nós temos que expandir os tecidos, deixar fluir para esse edema sair do corpo, né? Então compressa morna, tá bom? Eu, Alisson, faço remoção de pontos de forma tardia, na minha carreira eu fui evoluindo isso, então se alguém já tirou pontos com 5 dias, discordo, hoje discordo com a remoção de pontos com 7 dias, eu acho no mínimo 10 dias e eu acho o número 15 ideal. Até gosto muito do número 15. Lembrei de uma camiseta quando eu jogava meu tempo de jogador de futebol. Aí abandonei a carreira para virar cirurgião. Mas eu gosto do número 15. Acabei de lembrar. 15 dias é um tempo bom para remover os pontos. A gente evita muita coisa, deixa a região mais fechada, cicatriza melhor, está mais bem protegida, o edema já subiu, já desceu, quando você remove o ponto o paciente está melhor. Não tire o ponto de forma precoce, eu acho isso bastante justo. Mas, contudo, porém, entretanto, eu gosto de ver o paciente com 7 dias. Tirei os 4 sisos, vários pacientes eu tenho isso. Eu tenho um atendimento, um protocolo de remoção de 4 sisos que eu gosto de seguir, que é basicamente tudo que eu estou falando aqui para vocês, mas assim, 7 dias, retorna, avalio tudo, renovo os gatilhos mentais, as explicações para ele seguir muito bem os outros 7 dias. Quando ele vem rapidinho só para tirar os pontos. Então não é nem para demorar, ele já vem, não, só vim tirar os pontos, já tô ótimo, já tô ótima, beleza. 7 dias, libero para malhar, pro seu crossfit, ou para o que quiser fazer, para exercício físico, tá liberado, tá tudo bem. Então, respeitar o processo de cicatrização e remover esses pontos com mais tempo, tá bom? OBS que eu coloquei aqui, respeitar a cascata de inflamação, entender, né, os sinais cardinais, calor, rubor, inchaço, dor, perda de função, entender o que pode acontecer, então o tecido pode sim estar mais quente, o edema pode vir, pode ter dor, tem que cuidar com relação a isso, controlar, né, essa cascata de inflamação. O objetivo do pós é esse, os pilares têm como objetivo controlar essa cascata. Atenção com febre, tive febre acima de 37,5, ter cuidado. Eu sempre falo
falei no começo, eu tinha deixado aqui para o final, né? Seja verdadeiro com o paciente, do ponto de vista de vai inchar, vai doer, vai sangrar, mas a gente vai controlar e vai vencer isso juntos. Atenção para febre, como eu falei, atenção para dor intensa, muita dor, muita dor, muita dor, febre, atenção. Ligue para o seu cirurgião. Você, cirurgião, deixe isso para o paciente claro. Avalie a possibilidade de retornar se estiver com esse quadro. Como eu tenho dito, né? Mas, abra a mente com relação à ida no hospital. Então, caso você esteja com muita febre, tá com muita dor, raciocine sobre a ideia de ir no hospital, eu acho válido, tá? Eu já falei isso em outro vídeo, nós cirurgiões dentistas precisamos destravar a mente com relação à ida no hospital. Eu tenho, não sei se é uma impressão minha, você pode até colocar aqui nos comentários que você, inclusive coloque aí o que você está achando desse vídeo e tal, ou o que acha do que eu vou falar, mas existe talvez um receio do profissional em permitir que o paciente vá ao hospital. Eu já vi pacientes pensar em ir no hospital, o cirurgião dentista, não, vai comigo, eu vou, como se talvez soasse como que fez algo errado, e isso não tem nada, absolutamente nada a ver. Se o paciente tiver uma queixa grave, dor, tô com edema, já teve paciente que eu sabia que não era, com todo respeito, tudo isso. Mas eu falei, vai na emergência, vai. Se possível eu vou, se não eu monitoro. Ou o paciente me fala até depois, porque eu dou essa liberdade para ele. Então, eu fui na emergência, fiz a medicação na veia, o médico me explicou que era normal mesmo, e tô bem, tá tudo bem. Qual o problema? Não vejo problema algum nisso, tá? Então, se tiver algo grave, acho que tem que apoiar com relação a isso. Eu anotei algo aqui que é importante, né? Vamos colocar como uma frase aqui. O abandono do paciente no pós-operatório é algo terrível. Não abandone seu paciente no pós. Que sensação ruim. O paciente pagou lá seu ticket para tirar o siso, e eu acho que é algo que tem sim, não tem preço, né, mas tem um valor que envolve outras coisas, pode ser até uma aula de precificação, algo nesse sentido, mas aí no pós ninguém fala com ele, não tá nem aí para ele, ele fica, poxa, depois que eu fiz lá, estou me sentindo desassistido. E às vezes o paciente evolui por falta de explicação, por falta desses pilares do pós-operatório, evolui mal, por falta de atenção pós. E Deus nos livre e guarde, isso pode virar um caso jurídico. A maioria dos casos jurídicos eu tenho visto que é por abandono do paciente no pós. O paciente se sentindo desassistido, sabe? Então, o que nós temos feito aqui, o que eu estou fazendo aqui gravando esse vídeo, é contribuir com conhecimento para que o paciente tenha uma experiência incrível, né? Então, crie modelos de mensagens, crie uma sistematização da sua equipe para falar com o paciente no primeiro dia, no quinto, no terceiro, marque um retorno para avaliar, deixe tudo claro com relação a tudo. Ah, mas eu não tenho consultório, mas o consultório que tu trabalha tem os funcionários. Cria essa cultura. Ah, mas o consultório não é meu. Você tem direito de opinar. Chame o dono, explica. Só isso já vai, nossa, trazer uma diferença de quem você é. Ah, mas eu sou recém-formado. Faça isso. O pessoal lá vai te olhar de maneira diferente. Ah, eu tenho condição, tenho o meu consultório, vou opinar. Faça o melhor. Use o melhor material. Como a gente vê por aí que talvez exista lugar que nem dá a sutura, não realiza algumas coisas. Não faça isso. Faça o que você faria no seu familiar. Tá bom? Pessoal, quero agradecer. Estamos finalizando a nossa, para mim, importante aula de pós-operatório em cirurgia do siso. Quero pedir, por favor, deixa seu like. Faça um comentário do que você achou. Isso estimula, isso faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. E de verdade isso traz gatilhos pra gente de que talvez a gente esteja fazendo a coisa certa. Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.